Ontem foi punk, mas ufa, entre mortos e feridos salvaram-se todos. Ontem foi um jogo, assim, como a gente estava falando, difícil. Nós sabíamos que seria um jogo difícil. O Racing, ele não é um time bobo. O Racing é um time que, além de estar lutando por uma Libertadores que eles não conquistam há quase 30 anos, né, 28, 29 anos, eles trouxeram um grande número de torcedores, como a gente falou ontem, e eles fizeram o jogo da vida deles como não seria diferente. O que acontece é que o Racing ele marca individualmente. E o Racing, sabendo exatamente da força do Flamengo, sabendo exatamente do poder ofensivo do Flamengo, que o Pedro está numa grande fase da carreira dele, novamente. Aliás, uma parte aqui, rapidamente. O Pedro, ele melhorou muito depois que ele tomou aquele esporro público do Felipe Luiz. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso, né? O próprio Felipe Luiz falou, durante aquele esporro público, que o Pedro ele tinha perdido a cultura de treinos. O Pedro tinha feito determinadas semanas de treinos, dias de treinos, ele tinha se comportado de maneira ridícula. Palavras do Felipe Luiz. Então, com o Pedro em altíssimo nível, e ele é um excelente jogador, com o Arrascaeta fazendo a melhor temporada da carreira dele, a temporada mais goleadora pelo menos, com o Flamengo com uma zaga muito forte, apesar do desfalque do Léo Ortiz, mas o Danilo, como a gente falou, ele não deixou a peteca cair, não nos deixou sentir falta do Léo Ortiz, e olha que o Léo Ortiz é o camisa 10 da zaga, com o meio campo ali, com o Pulgar fazendo um partidaço, jogou muito o Pulgar, com o Jorginho fazendo partidaço, né, como vocês viram muito bem, e com o Carrascal sendo o up, tirando vários coelhos da cartola, jogando muito pelo lado esquerdo, coisa que não é muito ali, eu acho, tá? Não, eu e o Jorge não acho que seja muita área dele, jogar muito ali para a esquerda. Quem faz muito isso é o Samuel Lino. E eu, quando vi o Carrascal ali e Samuel Lino no banco, por incrível que pareça, eu fiquei feliz. Porque apesar do Samuel Lino ser o especialista dali daquela posição do lado esquerdo e o Carrascal, eu entendi que ele joga melhor ali exatamente na posição da Arrascaeta, o Carrascal fez um partidaço, não por acaso ele fez o gol da vitória. Mas eu estava falando desses valores individuais do Flamengo, com o qual o Racing teve de se preocupar o jogo inteiro. E os caras simplesmente se desdobraram o jogo inteiro, ou pelo menos enquanto eles tiveram forças para impedir que estes jogadores, estes valores individuais do Flamengo sobressaíssem. E o Flamengo poderia sim sair de campo com um placar mais elástico. Infelizmente, aquele gol do Samuel Lino de cabeça, ele estava impedido. Sim, estava impedido. Mas é muito mais uma percepção dos torcedores e da mídia que não entende muito bem de futebol do que o jogo em si, que fez com que o Flamengo não saísse de campo com um placar mais elástico. É muito mais uma percepção, repito, dos torcedores que achavam que o Flamengo ia meter 3 de novo, como meteu 3 no Botafogo, como meteu 3 no Palmeiras. É preciso entender uma coisa, galera. Felipe Luiz falou muito bem na coletiva. Quando você tem menos de 72 horas de intervalo entre uma partida e outra, você tem muito pouco tempo de recuperação, porque o jogo contra o Palmeiras foi desgastante do ponto de vista físico e mental. Foi muito desgastante, foi muito tenso, porque ali estava em jogo o Campeonato Brasileiro, porque ali tinha o perigo do Palmeiras disparar ainda mais na frente, porque ali corria-se o risco do ano até terminar do ponto de vista do Campeonato Brasileiro, porque por mais que você tenha, e sim, você tem alguns jogos ainda pela frente para cumprir, é melhor você acompanhar o líder de mais de perto, mais colado, como estamos agora, do que tentar correr atrás dele com 3, 4 pontos atrás. Então o Flamengo tinha que ganhar aquele jogo. Para isso tinha que correr muito, tinha que se desgastar muito, tinha que se desdobrar muito, tinha que deixar tudo em campo, como o Felipe Luiz falou. E no jogo anterior contra o Botafogo, foi a mesma coisa. Além da questão da rivalidade, além da questão de ter sido num campo sintético, onde o Flamengo inclusive fez uma excelente partida, também tem o fator emocional, tem o fator físico, que o Flamengo jogou muito e meteu 3 gols. Só que o Flamengo, quando jogou contra o Botafogo, ele estava voltando de uma parada de data FIFA. Um período de intervalo de descanso significativo, que é fundamental para que o Flamengo tenha excelentes atuações do ponto de vista físico. Só que o Flamengo já deixou tudo contra o Botafogo na quarta-feira passada. Deixou tudo contra o Palmeiras no domingo. E o jogo, o Felipe Luiz falou no intervalo, melhor dizendo, falou na coletiva que queria que esse jogo contra o Palmeiras fosse no sábado para dar um intervalo de distância maior entre o sábado e a quarta, que foi o jogo de ontem contra o Racing.
exatamente por conta dessa questão física, porque ele sabia que o Racing ia marcar individualmente o tempo inteiro, o campo inteiro, ia se desdobrar, e inclusive ia fazer o tempo todo dobra de marcação, como a gente viu o Racing o tempo inteiro fazendo dobra de marcação. Por quê? Porque estava preocupado com os valores individuais que o Flamengo tem, porque o Carrascal, não basta você deixar ele só um marcando. Se você deixar ele no mano a mano com alguém, ele vai passar, mano. Ele vai passar, é fato que ele vai passar. Então você tem que botar sempre 2 na marcação dele. Ou 3, como em alguns momentos estiveram 3 na marcação do Carrascal. Significa dizer que com isso, o Racing estava correndo muito no primeiro tempo. Significa dizer com isso que o primeiro tempo do Flamengo não foi aquele primeiro tempo dos sonhos que os torcedores estavam esperando que fosse, e nem poderia ser exatamente a função, dedicação que o Racing estava colocando em campo, estava se dedicando em campo, buscando anular todas as principais peças de ataque do Flamengo. E logicamente que esse tipo de jogo, em determinado momento, ele ia cobrar seu preço, como cobrou seu preço no segundo tempo, quando o Racing diminuiu o ímpeto de marcação, diminuiu a força ofensiva. O Racing, que deu trabalhos ofensivos ao Flamengo, ele apresentou perigos ao Flamengo no primeiro tempo, e o Flamengo, logicamente, que teve que se resguardar, tomar seus cuidados defensivos, mas o Racing também sabe que o Flamengo é muito sólido defensivamente e muito criativo no meio campo e muito perigoso no ataque, letal no ataque. Samuel Lino estava no banco, Bruno Henrique estava no banco, Plata estava no banco, Ayrton Lucas estava no banco. Eu já falei que eu prefiro 1000 vezes o Vinha do que o Ayrton Lucas. Mas o Alexandro correu muito no primeiro tempo, muito. O Arrascaeta correu muito no primeiro tempo também. Luiz Araújo também correu muito no primeiro tempo. E o Pedro, que está numa grande fase, infelizmente ele teve um problema de punho, né, que parece que é uma fratura, mas me parece não ser nada demais. O que acontece é que esse jogo de ontem foi um jogo típico de Libertadores. Semifinal de Libertadores. Flamengo vindo de 2 batalhas épicas contra Palmeiras e Botafogo. Flamengo jogando um outro jogo tenso, intenso, complicado, catimbado, como seria, como foi, como não poderia deixar de ser contra o time argentino. E com o juiz, felizmente, não sendo o protagonista, o juiz marcando as faltas como deveria marcar, dando vantagem quando deveria dar, não picotando o jogo como o Racing queria que picotasse o tempo inteiro ali, diga-se de passagem. O Flamengo fez uma partida inteligente, correta. Como o Felipe Luiz falou, o Flamengo em nenhum momento foi anárquico. Ou seja, mesmo com o jogo se aproximando do fim, o Flamengo em nenhum momento abriu mão do plano de jogo. Continuou na mesma toada que estava no primeiro tempo, que vem na toada desde o ano passado, quando o Felipe Luiz assumiu, fazendo um jogo inteligente, fazendo um jogo com calma, com paciência, com resiliência, sabendo entender os momentos do jogo. E muito cedo, no segundo tempo, o Felipe Luiz começou a sacar gente do banco de reservas, tirando Alexandre, tirou Arrascaeta, tirou Pedro, colocou Plata, colocou Bruno Henrique, colocou Samuel Lino, que felizmente começa a dar sinais de melhora, né? Fez aquele gol ali que foi invalidado de cabeça. Seria muito bom que aquele gol fosse validado, porque o Samuel Lino, galera, apesar de eu, repito, ficar feliz de não tê-lo visto começando o jogo, por quê? Porque ele seria massacrado, perseguido pela torcida no seu primeiro erro, e ontem era jogo para a torcida do Flamengo, como eu falei no vídeo pré-jogo, apoiar o tempo inteiro, entender os erros, que era normal que o Flamengo fosse cometer erros de individuais, erro de drible, erro de tomada de decisão, era normal, porque é um jogo tenso, é um semifinal de Libertadores no Maracanã, e o Flamengo é grande demais, tudo no Flamengo é super potencializado, tudo no Flamengo dá muita divulgação, tudo no Flamengo dá muita repercussão. Então o jogador que vem para jogar no Flamengo, ele sabe que está no olho do furacão o tempo inteiro, ele sabe que não pode errar uma bola sequer. O que acontece é que o Samuel Lino entrou no segundo tempo de forma inteligente, colocado pelo técnico, que é um cara inteligente, como a gente falou ontem no pré-jogo, e ele teve uma boa atuação, fez um gol, não foi validado, mas ali me parece, pelo menos me pareceu, que ele já recuperou parte da sua capacidade de inteligência, de leitura de jogo, e fundamentalmente parte da sua confiança, que está muito abalada, muito também por conta da torcida. Então a gente tem que ficar com muita calma, porque o Samuel Lino é um excelente jogador, galera. É muito bom jogador, muito bom driblador. E que sim, ele vai melhorar com o tempo, ele está retornando, ele jogou no Flamengo, sim, ele está retornando, depois de um significativo tempo na Europa, está retornando para o futebol brasileiro. Ele está reencontrando sua forma de jogar, e está reencontrando uma nova dinâmica de jogo que é diferente dos jogos que são na Europa, totalmente diferente. Na Europa você tem que se adaptar a um outro mundo de jogo, completamente diferente do Brasil.
a outro ritmo de jogo completamente diferente do Brasil. No Brasil não. Então você tem realmente oscilações, como o Bruno Henrique está passando por oscilações e, ou melhor, eu li torcedores do Flamengo, no grupo que eu participo de WhatsApp, dizendo que o Bruno Henrique não tem mais condições de jogar no Flamengo. O Bruno Henrique, o rei das Américas, o Mister Clássico, o cara que cansou de nos dar vitória contra a Fluminense, contra a Vasco, contra a Botafogo, o cara que, junto com o Gabigol, foi um dos pilares daquele time lendário de 2019, o Bruno Henrique que fez gol no Botafogo na final da Supercopa no início do ano, fazendo 2 golaços, que meteu aquele gol debaixo daquela chuva torrencial lá no Pará. Esse Bruno Henrique que essas pessoas já querem descartar, galera, olha só, a torcida do Flamengo, ela tem o péssimo hábito de querer descartar jogadores históricos. Fizeram isso com o Gabigol naquela ocasião do problema da camisa do Corinthians que o Gabigol vestiu. Fizeram isso com o Gerson, rapidamente, quando o Gerson oscilou aí. Eu critiquei o Gerson, claro, porque o Gerson estava em muitos momentos se comportando de maneira indolente. Quando ele voltou a ser aquele cara decisivo, aquele cara que se importa em jogar bola realmente, aí logicamente que a gente volta a elogiar. Mas eu critiquei o Gerson naquele momento que ele estava mais fazendo corpo mole do que outra coisa. Inclusive quando ele voltou da França, quando ele jogava no Olympique de Marseille, quando o Guendouzi, que era o companheiro dele de time lá, perguntou para ele, quando é que você vai começar a correr? Porque o Gerson simplesmente ia parar de correr. Ele tinha parado de correr porque ele estava convencido que ele era um super craque que a imprensa estava falando. Não, ele não é um super craque, é um grande jogador. Mas, além do Gerson, além do Gabigol, que a torcida do Flamengo rapidamente já queria descartar, a torcida do Flamengo agora quer descartar o Bruno Henrique. Não pode. Aliás, a torcida do Flamengo já queria descartar o Pedro em 2023, quando o Pedro passou por aquele problema de oscilação, quando o Flamengo era dirigido pelo Sampaoli, como a gente já falou aqui anteriormente, e pelo Pedro está triste, está cabisbaixo, pela mãe do Pedro está chorando e etc. Várias pessoas naquele grupo de WhatsApp que eu participo falaram, não, Pedro, pode ir para o Palmeiras, pode ir embora, muito obrigado, vai com Deus, não sei mais o que. Eu falando o tempo todo, não, o Pedro tem que ficar no Flamengo, o Pedro é muito bom, o Flamengo não tem outro cara para substituir o Pedro ali, exatamente como o Pedro joga nas características dele, Pedro. Agora, uma coisa é a característica de um jogador, outra coisa é a função que ele exerce. O Bruno Henrique pode perfeitamente exercer a função do Pedro. Não só como centroavante ali, jogando ali no meio da área, como também até aliando a sua própria característica de arranque, que o Pedro não tem, com a sua presença de área, que o Pedro também tem. Né? Então, o Bruno Henrique não pode ser descartado, embora o Bruno Henrique já falou que não quer jogar ali na função do Pedro, não quer jogar na posição do Pedro, ele prefere jogar pelo lado. E ali pelo lado, agora tem o Carrascal na esquerda, agora tem o Samuel Lino também, tem o próprio Michael. O Cebolinha já é um pouco carta fora do baralho por conta da contusão recente dele. Mas eu prefiro o Bruno Henrique no ataque do Flamengo, não importa onde ele jogue, porque o Bruno Henrique é matador, joga muita bola, tem estrela, e já nos deu muitas alegrias, e pode nos dar muitas alegrias de novo contra um time argentino jogando lá, caso o Pedro não possa jogar quarta-feira contra o Racing lá no Estádio dos Caras. Então, gente, por favor, a gente precisa ter muita calma quando a gente faz essas avaliações, e precisa ter muita calma quando a gente faz as avaliações com o jogo pegando fogo. É nessa hora que você tem que baixar a adrenalina, procurar baixar a adrenalina, prestar atenção no jogo e fazer análises. Não só torcer, prestar atenção no que está acontecendo no jogo, para você não cair nas armadilhas dos adestradores de plateias digitais. Esses que ficam criando crises inexistentes no Flamengo, que são rubro-negros, tá? Não é gente que torce pro Palmeiras, pro Vasco, Fluminense, Botafogo, não. Rubro-negros, youtubers rubro-negros que tentam criar crises inexistentes no Flamengo só para que seus vídeos ganhem likes, ganhem engajamento. Aqui, neste canal Fly Bola, a gente jamais vai fazer isso. Estamos aqui para analisar friamente os jogos do Flamengo, para torcer para o Flamengo, para colocar o nosso pensamento aqui para debate. Simples assim. Então, o Flamengo ontem fez um jogo dentro das suas possibilidades, que também foram colocadas pelo próprio adversário, porque o adversário não é bobo. O adversário se protegeu o máximo que pôde, lamentou profundamente o gol que eles tomaram. Pode ver a reação deles lá, vários jogadores caindo para cada um para um lado quando aquela bola do Carrascal entrou. Por quê? Porque eles sabiam que um empate seria muito melhor para eles lá no jogo de volta. Agora uma derrota, levar uma derrota para lá, ou seja, com o Flamengo dependendo apenas do empate para se classificar, e eles sabendo que é muito difícil furar a zaga do Flamengo, sabendo que é muito difícil atacar o Flamengo e sabendo que pode perfeitamente tomar um gol de contra-ataque, porque o Flamengo é letal, tem jogadores decisivos, e você não pode
bobear hora nenhuma com o Flamengo, ele sabe o problemão que eles vão ter para poder resolver essa situação na casa deles lá. Agora domingo é contra o Fortaleza, outro jogo dificílimo. Ah, Jorge, mas o Fortaleza está caindo pelas tabelas. O Fortaleza é um time bom, gente. Ele só está passando por um momento de oscilação que todos os times passam. O Fortaleza é um time estruturado. É um time que vem aí, nos últimos anos, buscando uma colocação entre os grandes do Campeonato Brasileiro, que tem pouquíssimos recursos. Não tem os recursos que o Flamengo tem, que o Palmeiras tem, que o próprio Corinthians tem, apesar do Corinthians estar tomando transfer ban direto aí. O Corinthians é um time que tem dinheiro, embora a dívida dele seja astronômica, porque tem torcida, tem mídia, etc. O Fortaleza não tem isso. E o Fortaleza, mesmo sem ter isso, mesmo sem ter um estádio próprio, que é aquele estádio lá, o Castelão não é dele, não é do Fortaleza, tanto é que o Ceará joga lá e outros times também jogam lá. O que acontece é que o Fortaleza, durante muito tempo, ele incomodou os grandes. E agora deu uma caída, mas ele precisa ser respeitado, até porque temos que ganhar do Fortaleza lá, para não deixar o Palmeiras desgarrar, caso eles vençam ou caso eles empatem. Eu sei pro Palmeiras, que ainda vai pegar Mirassol, Santos 2 vezes, ainda vai pegar Cruzeiro, perder pontos pelo caminho. Deixa aí o like de vocês, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo, comente aí embaixo. Tamo junto sempre. Isso aqui é Flamengo.